nesse momento, meu Pai amado. Ó Senhor, rediviva a tua presença, não rediviva a tua misericórdia, a tua graça, mas fala comigo, fala com a tua igreja. Nós te pedimos, meu Pai, é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Maravilhoso Deus. Aleluia. Papai querido. Irmã. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz, Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Fica até difícil pregar depois de ouvir um hino tão lindo numa voz tão ungida dessa. Amém, irmãos? Então, recebe essa presença de Deus, cante na presença, louve na presença, se alegre na presença. Deixa eu te falar um negócio de Deus. O Senhor está aqui nessa igreja, com os poucos irmãos aqui reunidos, e o Senhor está aí dentro da tua casa com você nesse culto. Amém? Quem sabe, irmãos, é por isso que Deus ainda não permitiu a gente voltar para a igreja, porque tem lares que precisam de culto. Você precisa aprender a parar dentro da tua casa para ouvir a palavra. Já que você não tinha esse costume, talvez Deus está te fazendo ver esse negócio agora. E mais no celular para ver mensagens do Senhor. Deixa Deus trabalhar. Ele está trabalhando, Ele está no controle de tudo. O nosso Deus não perdeu o controle da situação. Tudo está nas mãos dEle. E tudo vai acontecer no tempo dEle, tempo determinado por Ele. Quando Ele decretar, acabou. Não tem homem, não tem chinês, não tem nada. Tem o Deus que nós servimos que vai falar, acabou. Mas Ele ainda está usando essa pandemia para trabalhar nos nossos corações. Eu acredito nisso. Então descansa. O importante é que o nosso Deus, Ele não tem paredes para Ele, viu? Eu digo para você que Ele está aqui e Ele está aí na sua casa também. E Ele vai ouvir a tua voz. E você vai sentir a palavra dEle falando com você da mesma forma, por enquanto. Mas eu quero que você faça um propósito com Deus, né? Nesse tempo. Fala, Senhor, eu vou ser mais fiel. Depois que tudo isso passar, eu vou para a tua casa diligentemente. Eu vou para o culto, eu vou para o ensaio, eu vou para a escola bíblica, eu vou. Porque eu senti tua falta, eu senti falta do Senhor de ir na sua casa. Sabe essa história, irmãos? Que o povo fala, a igreja não é o que onde você vai, a igreja é o que você é. Essa frase, ela é diabólica, deixa eu te falar. A igreja é onde você vai, viu? Porque a palavra igreja, ela vem de uma raiz que significa eclésia, e que significava lá nos hebraicos da vida, na língua que Jesus falava, carral. E carral é uma congregação, né? Então, é muito ruim a gente ficar sem congregação. Inventaram essa frase para o povo parar de ir para a igreja. Aí ele não vai mais para a igreja. A igreja sou eu. Não, a igreja é aqui, é a congregação. Você é um filho, você é um ser individual. Igreja quer dizer congregação. Então, faça um propósito aí com o seu Deus, para que você permaneça depois bem firme, bem presente na casa do Senhor com os irmãos. Porque o Salmo 133, que Deus fala que Ele derrama a bênção, né? Quando os irmãos estão unidos na congregação. Vamos para Romanos. Aleluia. Romanos 12. Eu acho que eu vou fazer um estudo depois comigo, Deus e eu, nesse capítulo. Porque o Senhor já falou aqui, outro dia eu estava com ele no coração, o irmão Rodrigo, o pastor Rodrigo veio e pregou, depois o pastor também usou, eu falei, meu Deus, e o Senhor ainda falou comigo também. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é um poço inesgotável. Rogo-vos, irmãos, Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero focar aqui na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Tem. É assim que Ele tem para nós. Quando o inimigo tentou Eva, depois ela e Adão caíram, Deus tinha um plano perfeito para eles. Não era para eles terem desviado do plano de Deus, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas o homem se desviou e por causa disso nós pagamos um preço até hoje, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Nós ainda não vencemos a morte, mas em Cristo Jesus, porque Deus não abandonou o plano dele para a humanidade, ele continua com um plano, com uma vontade boa, perfeita e agradável para nós. Então ele enviou Jesus para que nós pudéssemos nos converter, voltar para o caminho, para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E aí, irmãos, Deus me deu essa palavra um dia, brincando com o meu filho num joguinho de celular. Você vai falar assim: ah, irmã, você estava jogando? Não, eu não jogo no celular, mas eu fui brincar com o Arthur nesse tempo de pandemia, ele muito sozinho, fui brincar. E quando a gente está ligado em Deus, tudo para nós é um recado de Deus. Não existe coincidência na nossa vida. Eu gosto de um pregador que fala assim: existe cristocidência. Nada é em vão na vida do crente. Até brincar no joguinho eu aprendi uma lição de Deus. Lá no joguinho, presta atenção. Lá no joguinho, eu saía com a minha bola, eu saía lá com a minha o que eu posso falar? Eu saía lá com a minha pecinha e eu tinha que ir desviando de obstáculos. Desviava de 1, de 2, de 3. Aí eu chegava lá no final, fazia os pontos e eu ganhava o jogo. Ia para o próximo, cada vez ia ficando mais difícil. E às vezes eu não conseguia, porque eu não sou muito habilidosa nessas coisas. E aí eu tinha às vezes que quando eu percebia já não dava mais tempo, eu batia no obstáculo e me despedaçava toda, a minha bolinha ficava toda destruída e eu tinha que voltar para o primeiro. Aí eu ia de novo. Aí eu ia aprendendo aquele jogo, até que às vezes eu conseguia vencer o jogo, pela insistência de voltar e recomeçar. E aí às vezes eu ganhava o jogo. Só que eu sabia que se eu tivesse jogado de maneira diferente, eu poderia ter chegado no final daquele jogo de uma forma diferente. Eu poderia ter chegado no final com mais pontos. Eu não sabia qual era o limite dos pontos do jogo, mas eu comecei a entender naquele jogo que eu poderia fazer mais pontos. Mas a minha inabilidade, a minha pressa, a minha falta de raciocínio, a minha falta de observação fazia eu ir rapidinho com medo e chegar com uma pontuação pequena. Ou às vezes eu entendia que para eu ganhar o jogo, às vezes eu tinha que me lançar numa barreira com toda a força. E aí eu saía lá do outro lado daquela barreira alguns pedaços, e esses pedaços se juntavam novamente e eu ia e chegava no final. Às vezes, irmão, tinha outro jogo que eu não poderia ir por um caminho que eu agregava mais pecinhas para mim. Não, eu tinha que abandonar aquelas peças para eu ir por um caminho que eu não ia agregar peças, mas eu ia chegar no final. E o engraçado é que o jogo, em geral, ele, quanto mais você agregava peças, mais você fazia pontos. E às vezes, para você vencer, você não podia pegar aquelas peças lá, porque se eu fosse para o caminho daquelas peças, eu ia dar um beco sem saída. Então eu largava aquelas peças, eu ia pelo outro caminho e chegava no final sem aquelas peças, mas eu chegava com vitória. E aí eu comecei, falei: meu Deus, que mistério é esse, Senhor? E comecei a meditar. Falei, num primeiro momento, irmão Caio, falei: Deus, tem um caminho bom, perfeito e agradável. Eu quero andar nele. Aleluia! Pai, eu estou vendo, Senhor, como se o Senhor estivesse me falando aqui. Eu estou arrepiada de falar isso para você. Existe um caminho de Deus bom, perfeito e agradável.
para a minha vida e para a tua vida. E na hora que você se entrega a Deus, Ele vai te ajudar a andar nas pegadas do Mestre. E nas pegadas do Mestre Jesus, o caminho é bom, perfeito e agradável. E você vai chegar do outro lado, vai cantar seu hino de vitória com o Senhor. E o bom de tudo isso, que se você estiver com Deus, você não vai chegar relando no zero, quase no zero lá para vencer. Não, você vai chegar com muitos pontos. E eu pensei, no final da minha jornada sobre essa terra, eu tenho que chegar e falar, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu combati bem, eu obedeci a Deus, eu andei pelo caminho que era melhor, eu tive que abandonar algumas coisas pelo caminho, mas foi bom eu ter abandonado algumas coisas, porque se eu tivesse ficado com aquelas coisas, o meu caminho era de morte, era beco sem saída. Então o Espírito Santo às vezes vai te convencer e vai te levar por um outro caminho, que você pensa que você perdeu, como eu pensava, mas eu não peguei aquelas peças, poderia ter chegado no final com muito mais pontos. Não, aquelas peças não me fariam ganhar, elas me fariam perder. E aqui eu estou falando da vida eterna, da nossa vida com o Senhor. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Foi isso que o salmista disse. Tem um caminho bom, perfeito e agradável para os filhos de Deus viverem na terra. É segundo a vontade de Deus. E a gente tem que entender que Jesus falou: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz de Deus, ela é diferente. Às vezes, andando no caminho bom, perfeito e agradável de Deus, para o mundo não está bem na nossa vida, para o mundo, mas nós estamos bem. A nossa alma está tranquila, a nossa mente está quieta, nós não estamos apavorados e nem com medo de nada, e nem com medo de vírus, porque nós já sabemos que tudo isso acontece mesmo. Ah, mas morreu fulano, ele era tão de Deus, irmão, chegou a hora. A vida e a morte está nas mãos do Senhor. É Ele que dá a vida e é Ele que tira. Ana falou isso na sua oração em agradecimento a Deus. Nas mãos dEle está a vida e a morte. Enquanto nós não temos esse poder, nós ainda não vencemos o último inimigo, mas nós venceremos no dia que o Senhor voltar. A morte será tragada e nós poderemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, inferno, teu aguilhão? Que foi assim que o apóstolo Paulo disse. Porque vai ser assim. Jesus vai vencer, nós venceremos com Ele o nosso último inimigo. Mas enquanto isso, nós temos um caminho para passar. E eu sei que esse caminho na mão de Deus é bom, perfeito e agradável para a nossa vida. Você tem um caminho bom, perfeito e agradável para viver nessa terra, assim como eu também tenho, e assim como eu falei naquele dia: Senhor, eu quero viver a tua vontade boa, perfeita e agradável, porque eu sei que ela existe. Nesse joguinho aqui o Senhor está me mostrando. Às vezes eu ganhei, cheguei no fim, mas não cheguei da melhor forma. Mas lá naquele computador existe o melhor caminho para o bom jogador. E Deus me fez entender que existe um bom caminho dele para as nossas vidas. E que se nós formos bons filhos, não jogadores, bons filhos, nós viveremos o bom, perfeito e agradável caminho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não foi isso que o Senhor falou através de Jeremias para o povo dele? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Os meus caminhos para vocês são caminhos de paz e não de mal. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, acreditem nisso, que é a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável para nós vivermos. É isso que Ele tem para nós. Então vamos fazer o nosso melhor para viver isso e não sofrer. Porque o que acontece com o ser humano? O que Jesus falou? As gentes, né? Eu acho tão bonito,
essa palavra quando Jesus fala. As gentes no mundo, os povos no mundo, eles se preocupam com o que há de comer amanhã, com o que há de beber, com o que há de vestir. Mas Jesus fala assim, mas vocês não. Lá no Sermão da Montanha ele fala sobre isso. Mas vocês não. Vocês não precisam. Porque vocês precisam crer que se o vosso Pai Celestial, que dá de comer e de beber para os passarinhos, imagina se ele não vai dar para vocês que são filhos. Imagina que se o nosso Pai Celestial vestiu da melhor forma os lírios do campo, que hoje estão verdes e amanhã estão secos e vão para o fogo, o que fará vosso Pai Celestial para vocês? Não vestirão vocês? Então, irmãos, Jesus está falando dessa vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Porque o que Ele veio fazer na terra, resgatar-nos do mal, do inferno, do pecado, do nosso caminho de morte, do nosso caminho para o abismo, com o diabo e seus anjos. Jesus veio, nos resgatou de lá, nos trouxe para a luz, para que nós pudéssemos andar na luz. E quem anda na luz não tropeça, quem anda na luz não se engana, quem anda na luz anda com as obras da luz, sabe para onde está indo. Que o que eu quero dizer para você, que é claro que nós vamos passar por problemas, faz parte. Só que quando nós passamos com Deus uma paz, o Senhor nos preenche, nós não ficamos preocupados com o dia de amanhã. Porque nós vamos entender, pela palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. Entendeu? Estamos tristes hoje, porque a gente tinha se alegrado no domingo, que a igreja ia voltar, o pastor chamou os irmãos, mas aí chega a notícia, não pode se reunir, continua com mínimo de irmãos, meia dúzia de irmãos aqui, nem isso, para fazer sua live, para transmitir para os irmãos. Glórias a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra aí na sua casa. Talvez tenha alguém do seu lado aí na sua casa que nunca ouviu, que começou a ver agora. Outro dia minha filha teve que me ver cantando o hino da harpa aqui, porque eu pus lá, e ela teve lá, mãe, não acredito. Falei, Deus, o Senhor é fiel. E eu senti uma alegria no rosto dela, de saber que eu estava aqui toda alegre cantando para o Senhor. Evangelismo. Então Deus sabe trabalhar, irmã Vera, vamos descansar, né? A gente só não pode perder a fé, nós só não podemos perder o foco, nós só não podemos sair dessa boa, perfeita e agradável vontade, ainda que tudo à nossa volta parece que vai acabar. Não vai, a igreja não vai acabar. Nós estamos aqui, nós estamos orando, todos os filhos de Deus estão buscando a Deus. Muita gente está orando, é claro que tem muitos que vão mesmo. O Senhor já disse que muitos que estão entre nós não são israelitas, foi Pedro que falou isso. Muitos que estavam lá na congregação, que aquele monte de gente, ele fala, os que foram é porque não eram nossos. A palavra diz isso. Não é que a gente é metido, que a gente não tem dó, não. É porque a palavra fala, irmãos, que muitos dos que foram nunca foram nossos. Muitos dos que não vão voltar, mas tem os que vão chegar. É Deus que sabe. É o Senhor Jesus, quando Ele orou, Ele falou, Pai, eu oro não por mim, mas por esses que o Senhor me deu. Então a nossa vida está nas mãos de Deus. Foi Ele que nos entregou a Jesus, foi Ele que nos resgatou pelo poder do Espírito Santo, que é quem verdadeiramente convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que nos colocou na mão do Senhor. Então nós estamos firmes na mão do nosso Deus. Foi Ele que nos chamou para a salvação. Então descansemos. Então prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz o profeta. Então, não perca o jogo da vida. Jogue com o Espírito Santo do seu lado, caminhe. Às vezes você vai ter que abandonar algumas coisas. Às vezes você tem que enfrentar um problema tão grande como naquele jogo. Não tinha saída e eu descobri sem querer. Eu falei, vou jogar aqui. Peguei a minha pecinha e pá, mantei ela assim numa muralha. Pois a jogada certa era aquela.
jogar na muralha. Mas na hora que eu me joguei na muralha, a muralha ela abriu e muitas das minhas peças passaram. Algumas ficaram, né? Perdi. Mas eu passei a muralha. Eu falei, Deus, verdadeiramente às vezes a gente tem que passar por problemas, Senhor, que nos despedaçam, que partes de nós ficam. Oh, Aramando, Paramassu, Darabadagashuri, Miandarai, Arai. Às vezes o problema é tão grande que nós temos que enfrentar, nós não temos outra saída, nós precisamos ir. Mas nós vamos atravessar. Vai despedaçar. Essa muralha é alta, ela era intransponível e a única forma naquele jogo era se entregar a ela. Por isso que eu me entreguei com aquela força, aquela pecinha vazou, aquela muralha. Saí do outro lado arrebentada e eu pensando em Deus, jogando ali e eu pensando verdadeiramente, Pai, tem muralhas que nós precisamos enfrentar com toda a força, com toda a intrepidez e ousadia que o Senhor nos dá através do Seu Espírito Santo, e nós vamos nos atirar nela, crendo que o Senhor vai nos passar do outro lado. E aí, passou, você está do outro lado, aleluia, o seu caminho agora é seguro, aleluia, e você vai chegar no seu destino. Glória a Deus. Entenda isso. Deus, outro dia o pastor deu uma palavra linda aqui do Salmo 139, que fala que o Senhor nos conhece muito bem. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabe do meu deitar e do meu levantar. Vamos lá, Salmo 139, deixa eu ler para você aqui. Uma coisa linda que eu falo para você, que Deus está escrito o nosso destino. Nós precisamos nos entregar a Deus para saber o que é que Ele tem para a nossa vida. É Salmo 139 mesmo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e de longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda uma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces, tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Aleluia. E aí ele vai discorrendo que tudo o Senhor sabe, que tudo está nas mãos dele. E ele fala assim, ó, no versículo 16 do Salmo 139, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Tem um livro no céu, escrito a minha vida, está escrito a tua vida, está lá no céu, está escrito. Mas, por causa do nosso livre-arbítrio, Deus reconfigura todo o universo a todo instante. Por causa das nossas decisões, influem nas outras vidas, e está tudo interligado, e Deus dá conta de tudo isso, e Ele vai modificando tudo ao mesmo tempo e agora, por causa das nossas decisões. Mas o que eu sei dizer é que, quando Ele determinou que a gente viesse a esse mundo, Ele já tinha uma história para nós, escrita no livro dele. E eu estou aqui hoje para dizer para você qual é a tua história com Deus. Eu e você temos uma história maravilhosa escrita nos céus, e eu quero viver a história que Deus escreveu para mim. É certo que eu andei para lá e para cá, rabisquei em cima dessa história toda, oh aleluia, mas Deus está aqui para falar: eu te ponho de volta e joga de novo. Joga de novo a tua vida, começa de novo a tua história e venha viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Está escrito no céu a nossa história. Eu não sei quantos anos eu vou ter, você também não sabe, mas o fato é que Deus tem a nossa história escrita lá, aleluia. E se a gente se dobrar, e se a gente buscar do Senhor,
nós viveremos essa história. Uma história para a glória de Deus, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Às vezes a gente passar por muitas situações na terra, para nós é alguma coisa de ruim, mas para Deus e para o inferno, é para a glória de Deus. Não se esqueça que o Jó passou por tudo aquilo que ele passou, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E o importante é isso, o importante é a gente saber que eu passo por isso, eu passo por aquilo, mas se estava no meu destino, se estava escrito no meu livro, lá no céu, no final é vitória para mim. Aleluia, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Que coisa linda. Se eu fosse você, glorificava ao Senhor, dava glórias a esse Deus e falava: eis-me aqui, Jesus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero saber pela revelação do teu Espírito Santo qual é a história maravilhosa que o Senhor escreveu a meu respeito, desde quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Aleluia! Deus tem essa história maravilhosa para as nossas vidas. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Santo é o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Viva o que Deus tem para você. Viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Aquela vontade, aquela vida que nos dá prazer íntimo, que nos dá prazer eterno, né? Buscai as coisas que são do alto, foi o que o apóstolo Paulo disse. Por quê? Quando a gente busca as coisas que são do alto, nós estamos vivendo a perfeita vontade de Deus. Ou você acha que Deus te fez para viver essas coisas da terra? Será? Não, irmãos. Deus nos fez para viver coisas do alto. Deus nos fez para viver coisas do céu na nossa vida. Deus não nos fez para isso, para esse sofrimento. Muitas vezes o sofrimento a gente busca com a nossa mão, porque não entende o plano de Deus, vai e faz do nosso jeito, quebra a cara, né? Eu sou prova viva disso. Não falo isso para ninguém, falo para mim. Quando eu estava lá na minha casa meditando nessa palavra, já há algumas semanas isso me aconteceu. Eu só sabia dizer, eu só escolhi tudo errado, mas a partir de agora, meu Deus, meu Pai, eu quero viver a sua vontade, né? Amém. E como eu me dava assim muito bem com o meu Pai, graças a Deus, isso é bom para eu ter um relacionamento com Deus Pai. Foi muito fácil para mim por causa disso. Eu sabia que o meu Pai queria o melhor para mim. Quantas vezes ele não queria que eu fizesse determinada coisa, porque ele sabia que era mal. Aí eu fico pensando, Deus, se o meu Pai sabia cuidar de mim, me desejar todo bem, imagina o Senhor que me fez, que é o meu Pai celestial. Deus tem grandes coisas para você, irmãos, tá? Agora eu quero falar uma coisinha, talvez não é para os irmãos que estão aqui, mas serve para você contar para outras pessoas, sobre inclusive essa vontade boa e perfeita e agradável. O salmista vai dizer que os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas estavam escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Ele está falando da hora do embrião, né, no útero da mulher. E aí nós vivemos uma história nessas semanas aí na televisão, acho que todo mundo ficou sabendo, e eu vi muito crente falando a favor de um aborto, porque afinal de contas a menina ficou grávida de um estupro. Só que para Deus não tem estupro. Agora é hora de ser crente. É nesse final de tempos que Jesus fala, né? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Nós estaremos crendo que verdadeiramente toda a vida que se formou no útero de uma mulher era isso aqui, ó. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Por um acaso, esse versículo está falando só de mim e de você? Ou esse versículo também fala da vida que foi gerada no ventre, independente da forma? E a gente viu muito cristão falando, mas era de estupro, pode abortar. Cuidado, irmãos, a palavra de Deus ela é eterna. Ela não muda, ela jamais falhará. E ela permanece inabalável, ela é a palavra
a gente não pode é modernizar a palavra. Hora nenhuma o Senhor fala que Ele concebeu vida para alguém. Ele fala que Ele é o dono da vida. A Ele cabe dar ou tirar, que é a oração de Ana, que eu falei agora, que aliás eu falo para o pastor essa palavra. É Ele que dá e tira. Nós não temos o direito de fazer isso. Mas era um estudo. Não sei o que essa criança seria na terra. Seria um profeta? Seria um homem de Deus, uma mulher de Deus, que era uma menina, né? Era uma menina, não sei. Só sei que não cabe a mim falar se era ou não de Deus ela viver. Eu só sei que Deus dá a vida e Ele tira. Ele levanta o homem do pó. É Ele que faz todas as coisas. E a gente se perdeu, né? Nesse mundo. E aí eu volto lá no livro de Romanos, que já foi lido o versículo, já foi pregado aqui, né? Pelo irmão, pelo pastor. Mas a gente tem que sempre estar falando, né? Eu não sei se vocês percebem, mas a Bíblia, toda vez que Deus, você vai lá no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, Levítico, Número, é uma repetição só. Toda hora que você lê, repete a história. E vai lá, as genealogias, repete a história. E Deus fala de novo, repete a história. Repete, porque o sistema de ensino de Deus é pela repetição. Então é por isso que nós estamos aqui, todo dia que fala ler Romanos 12, que nós vamos, vai faltar a leitura ainda para nós. Porque ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro, já fala para apresentar o nosso corpo, que é templo do Espírito e sacrifício. E Deus não aceita sacrifício pela metade. E Deus não aceita sacrifício manco. E Deus não aceita sacrifício estragado. Então Deus já está falando aqui, zele do seu corpo. Zele. Porque muita coisa a gente faz para ficar doente, não é não? Deus não fala para a gente, Ele fala para cuidar do nosso corpo. Amém. Eu também preciso aprender a me alimentar, para cuidar do templo. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero resumir tudo isso que eu falei aqui para você. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para mim e para você. Foi lindo ouvir até agora, não foi? Só que esse é o final. Antes ele fala para a gente não ser conformado com o mundo, mas ser renovado o nosso entendimento. A partir do momento que eu renovo o meu entendimento das coisas, que eu não penso mais como o mundo, que eu não sou dominado pelo sistema do mundo, aí eu vou viver a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Então, como cristão, eu vou dizer que aquela menina tinha que ter tido o filho dela sim, porque a vida quem deu foi Deus na hora que gerou. Mas não interessa, quem está falando que era estupro? Mas a lei brasileira permite mesmo, a lei permite. Mas às vezes a lei ela não é de Deus, a lei é do homem. A lei é do homem, né? Tanto que todo mundo que luta contra o aborto, lutou contra esta lei. Mas os homens aprovaram a lei. Eles vão aprovando leis e leis e leis. Lá na França, esses dias aprovaram um aborto com 9 meses. Olha que legal, é a lei. Aí todo mundo vai lá abortar com 9 meses porque a lei da França permite? Beleza. Então, é por isso que um dos apóstolos diz: é melhor obedecer a Deus que aos homens. Esse é o caso, que é melhor obedecer a Deus que aos homens. Quem está falando que pode é o mundo. A palavra de Deus não fala. Era um ser, era uma vida, era uma alma que tinha no livro de Deus estava escrito. E essa vida foi interrompida. Mas tinha uma vida escrita para aquela alminha. Não é verdade? Então nós temos o entendimento. Então nós é que vamos batalhar contra essas coisas. Nós temos o entendimento. Amém, irmãos? Aleluia. Então é isso, eu quero que você também viva, o que eu também estou buscando para viver. Quero dizer para você que não pode vir na igreja porque a cidade se pandemizou novamente, né? Parecia que estava tudo tão bem.
Agora já está todo mundo com medo de novo. Não tenha medo, não tem mais. Não tem mais. Levante a tua cabeça, seja prudente, né? Faça lá as recomendações. Mas eu quero dizer para você que você pode chegar aqui na igreja para orar. Pode não, pastor? Os irmãos que frequentam a igreja aqui, eu quero orar lá, quero orar. Um vem de manhã, faz a tua oração, o outro vem à tarde, faz a sua oração, o outro vem de noite. A igreja está aberta para orar, irmão, só não pode aglomerar. Mas se você quiser vir aqui orar, pode vir. Vem orar. Isso não está proibido, não. Ah, mas eu oro na minha casa. Amém. Continue orando, ore por mim, ore pelos pastores da igreja, ore por todos os irmãos, ore pelo mundo. Mas se você quiser vir aqui, que é um lugar mais para você se concentrar, que é um lugar que já é dedicado e consagrado ao Senhor, amém também. Ela não está fechada para isso. É isso que nós precisamos entender. E a partir do momento que eu acho que você se oferece o teu corpo em sacrifício, porque isso é um sacrifício. Você vir aqui, né, irmão? Se ajoelhar é um sacrifício. Deus recebe o teu sacrifício. É sacrifício que você faz. Desloca da tua casa, chega aqui e fala: Pai, eu estou aqui, meu corpo eu ofereço a ti. É um sacrifício. Deus não vai renegar teu sacrifício, não. Mas se ajoelha aí na tua casa e faça a sua oração, intercede por todos, que também Deus recebe o seu sacrifício. Mas Deus fala, né, oferecer os nossos corpos em sacrifício. Eu entendo isso, além de eu ter que zelar do meu corpo, porque agora ele é templo do Espírito Santo, eu ofereço meu corpo, eu vou para a igreja, eu ofereço meu corpo, eu me ajoelho, eu ofereço meu corpo. São movimentos espirituais que o inferno entende muito bem essa linguagem. Então faça um esforço, oferece o seu corpo em sacrifício ao Senhor, dobre os seus joelhos, venha para a casa de Deus, faça alguma coisa com o teu corpo, porque aqui está falando, ó, apresente os vossos corpos em sacrifício para Deus, em culto, em adoração, em reverência, e apresente esse corpo para ajudar o próximo, para fazer uma visita, para levar uma cesta, não sei, use isso aqui, ó, corpo, para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Passou muito por horário. Deus me perdoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu estou pensando que vai acabar às 9, pastor. Agora que eu me toquei, eu achei só. Graças a Deus, né? A palavra de Deus é perfeita, maravilhosa, que fica nas nossas vidas, amém? Vamos só um comentário aqui, só um recado, né? O pastor Rodrigo não se encontra, está trabalhando, né? Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor e orando por ele e pela família, e pelos irmãos, amém? Você não se esqueça que eu estou orando pela sua irmã, a nossa mãe de Rebeca, pela sua família, seu pai, sua mãe, por todos. Vamos orando pelos outros, porque tudo está no controle de Deus. Não vai acontecer nada se Deus não permitir, amém? Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus, ser o nosso Deus Pai. Pai, estamos aqui para agradecer a Ti, Senhor, por esse momento da Tua presença, da Tua palavra que vem nos dizer, Senhor, nos fortalecer, meu Pai amado. Pai Santo, visita agora esse momento, meu Pai amado. A Tua serva, o Teu servo que tem ouvido a Tua voz, a Tua palavra. Esse Teu filho que precisa do milagre, meu Pai amado. Ó Pai, quantos se encontram doentes, quantos se encontram enfermos, meu Pai amado, que precisa de um milagre, meu Pai amado. Senhor, Tu és o milagre nessa vida. Ó Pai, entra agora, Senhor, meu Deus, em cada lar, em cada casa, em cada família, nos leitos de hospitais, meu Pai amado. Ó, nossa irmã Rebeca se encontra nesse momento, meu Pai amado, que Tu possa fazer agora, meu Pai, mas nesse momento, meu Pai amado, e fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita, meu Pai. Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, dá uma salva de bênção, dá uma salva de paz e vitória que temos, meu Pai, é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Se querem Deus assim, domingo que teremos nós, mais uma vez, fazendo aqui a live, em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, esteja sempre conosco, não só hoje, mas tudo sempre bem forte, amém.